a presença de vocês, agradecer ao convite da equipe da CPFL Cultura, ao professor e meu amigo Leandro Carnal, curador desse módulo, para falarmos aqui sobre os 7 prazeres capitais. Trata-se, seguramente, de um tema bastante instigante, porque tem uma brincadeira nessa inversão, por que não falar dos pecados, mas denominá-los como prazeres. Quando comecei, quando aceitei este convite, a primeira questão que surgia era: por que vou falar exatamente da avareza? Por que este é o meu pecado? Se o Leandro, nas séries iniciais, ele disse que é o que ele preferia, que talvez ele se identificasse mais, eu vou tentar fazer uma saída por outro lugar. A vaidade seguramente manda dizer que este provavelmente é dos pecados, e quem está aqui e me conhece, sabe que dos pecados este é o que eu menos tenho. Então, temendo perder-me nos outros, eu falo por aquele que eu tenho menor contato e menor proximidade. Claro que não se trata disso, porque afinal de contas não estamos todos nós aqui para saber quais são os pecados de cada um, né? Mas, de qualquer maneira, eu tive essa provocação e essa pergunta que me fizeram para poder dizer por que falar da avareza. E o título da apresentação, né, quando muito é pouco, a avareza no mundo contemporâneo. Pensar esse título, quando muito é pouco, é uma tentativa da gente fazer um passeio, uma conversa sobre a questão do acúmulo, a questão das formas da ocorrência desse acúmulo, o que se busca guardar e como que tudo isso converte-se numa espécie de insuficiência, numa espécie de desmedida que enfrentamos no mundo contemporâneo. Eu quero convidá-los por esse período, fazemos uma viagem a esse tema da avareza. Como historiador, vou tentar fazer uma abordagem com esse olhar histórico, portanto, percebendo que, ao longo da nossa cultura e da nossa tradição ocidental, há transformações em relação a esse tema da avareza. E perceber, por exemplo, como que a avareza, tão criticada, né, característica de um pecado, torna-se, em algum momento da nossa história, torna-se, não pelo nome avarento, não pelo nome de avaro, mas pelo nome de poupador, uma prática que às vezes a gente desliza entre aquele que guarda tudo, né? E por isso, então, parte do título, quando muito é pouco, a avareza nesse mundo contemporâneo. Temos percebido ao longo dos tempos que há uma nítida sensação de que poupar é uma recompensa. Poupar é uma recompensa, porém, incerta diante de tantos apelos. Dessa maneira, eu não quero necessariamente falar do dinheiro, do vil metal, mas pensar também sobre as possibilidades dos significados do viver, do existir nos tempos atuais. Quero também falar com vocês, de alguma maneira, que a avareza, penso que talvez seja, de todos os pecados da série, o menos incômodo, porque ele é o mais facilmente traduzido como precaução, o mais facilmente enaltecido como uma espécie de prudência, e o mais facilmente que nos defende diante das intempéries que existem ao longo da vida. Ao tratar de pecado, nitidamente, estou fazendo uma referência aqui a uma tradição cultural, mas eu não estou trabalhando com uma conotação teológica, mas como um conceito suficientemente compartilhado, um conceito suficientemente vivido, um conceito suficientemente que está presente dentro da nossa cultura, dentro do nosso cotidiano. Se eu fizesse uma recuperação a partir da filosofia antiga, dentro das suas releituras, eu daria o nome, né, nomearia como vícios e virtudes, que a tradição judaico-cristã, de alguma maneira, transformou em pecado. Então, o que parte da minha indagação, parte da minha conversa com vocês, é pensar o que esconde um pecado, e quando é que esse pecado se transmuta em uma virtude. Em linhas gerais, e começando, o prazer e o pecado capital, esse tema, é tentar localizar aonde está, até que ponto vai o prazer de guardar, até que ponto vai o prazer de economizar, e até que ponto vai
o ponto que se ultrapassa e passamos a ter uma referência que possa ser chamada como pecado. E uma pergunta mais difícil para os homens dos dias atuais, uma pergunta complexa para os dias atuais, que se é possível descobrir prazer na avareza dentro de uma sociedade que nos instiga a todo momento para o consumo. A todo momento somos seduzidos por outras práticas, por uma série de ofertas, e que lidar com a avareza talvez, eu espero poder demonstrar, espero poder conversar, talvez não seja exatamente lidar diretamente com o pecado. Mas para falarmos inicialmente o que significa a avareza, como é que ela é apontada como um pecado, podemos dizer nitidamente que a avareza é um pecado contra a divina providência e contra a caridade com o próximo. É um pecado contra a divina providência, porque, afinal de contas, aquele que quer guardar, aquele que quer não gastar, aquele que tem características da mesquinhez, da sovinice, aquele está desconfiando de que a providência divina possa tudo lhe dar para poder sustentar-se e para poder viver e para poder ter a sua tranquilidade no dia a dia. Então é um pecado contra a divina providência, pois implicitamente há uma desconfiança em relação a este lugar, em relação à vontade divina que vai se cumprir e que vai ser executada ao longo do tempo. E é também um pecado à medida que nós pudermos observar e identificar que o avarento dificilmente vai praticar uma das virtudes teologais, que é a própria caridade. Então, dentro de alguns aspectos teológico-religiosos, é um pecado também falar que possuir, o apego aos bens, não deixa de ser uma forma de substituir o amor por Deus pelo amor das coisas. Então, desta maneira, você constitui um repertório, você constitui uma prática condenável, segundo essa tradição judaico-cristã, porque você está transformando, né? É um pecado que vai ser identificado e descrito como um pecado de tolos, porque você vai prestar atenção naquilo que é menos importante e naquilo que é secundário, segundo o ensinamento da tradição bíblica. Um modelo bastante simbólico dessa tradição e dessa experiência é quando a gente olha para a adoração do bezerro de ouro no deserto do Sinai. A adoração do bezerro de ouro no deserto do Sinai é uma situação onde, na travessia, na libertação do povo escolhido, eles param, deixam de cumprir a vontade divina e começam a adorar falsos deuses. Então, portanto, do bezerro de ouro para o dinheiro ou para os nossos projetos e os nossos sonhos de consumo nos tempos atuais, o que estaria sinalizando esta tradição é exatamente a descentralidade da figura divina dentro do nosso cotidiano e dentro do nosso modelo. Segundo o Eclesiastes, né, pegando um texto bíblico, o avarento ele é insaciável. E leio do capítulo 5. Quem ama o dinheiro, dele não se fartará. Quem ama a riqueza, dela não tirará proveito. E isso também é vaidade. De uma outra forma, ou andando pelo texto bíblico, no Evangelho de Lucas, temos uma das passagens a respeito do cultivo, da natureza, e que se diz: observai os lírios. Eles não falam, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber. Não vos entregueis a inquietações. Então, de alguma maneira, o texto bíblico também nos remete para essa tradição do lugar em que o discurso da avareza se transforma em pecado. A desconfiança, mais uma vez, está aqui. Então, se a erva mais frágil pode e está protegida pela vontade divina, porque os homens devem desconfiar em relação a esta mesma verdade que está sendo dita segundo a tradição religiosa, segundo a tradição bíblica. Então, de alguma maneira, o pecado da avareza também nos remete a perguntar sobre o seu contrário.
sendo avaros por tanto tempo, sendo avaros, não tendo uma característica da confiança na vontade divina, eu tenho um segundo problema: eu não vou praticar a generosidade. Então, o contrário da avareza é a condição da generosidade. Como que eu vou definir a condição da generosidade? De que maneira essa generosidade vai poder ser observada? Com quem que eu vou partilhar e praticar a prodigalidade? O texto bíblico dará uma série de outras referências, porque às vezes ser generoso com aquele que é o conhecido, ser generoso com os próximos, não terá uma virtude, mas será quase a leitura de uma obrigação. Então, qual é o lugar que ocupa na vida de uma pessoa essas duas variáveis? Né? A tentativa de segurar, a tentativa de conter, a tentativa de poupar e a questão da necessidade, da opção de você ser generoso e partilhar com o próximo. Então, a avareza é fonte de outros tantos males, como cita Tomás de Aquino: a traição, a fraude, a mentira, o perjúrio, a inquietude, a violência, a dureza de coração nasce a partir da avareza. Ser duro de coração, porque é incapaz de satisfazer-se, é incapaz de ver felicidade num gesto de compartilhar, seja o próprio dinheiro, seja uma própria alegria. Então, diante disso, nós temos um quadro que caracteriza a figura do pecado capital. Um pecado que dá origem a outros tantos. Porém, nós vamos ter uma mudança mais adiante, dentro dessa mesma prática religiosa, dentro dessa mesma prática teológico-religiosa, que é com a questão do calvinismo, quando a ideia da poupança passa a ser vista como uma virtude. Aquele que poupa, aquele que não se entrega aos prazeres, aquele que guarda, aquele que fica, né, que tem a capacidade, que tem a atenção em relação a guardar para os momentos mais difíceis. Claro que dentro da lógica calvinista, o que nós acompanhamos e o que nós vemos é efetivamente abandonar o jogo, abandonar a bebida, abandonar a esbórnia, abandonar uma série de prazeres que seriam porta de entrada para grandes pecados, segundo essa tradição. Então, a ideia calvinista faz com que se associe ao homem que poupa, portanto, ao homem que tem riquezas, ao homem que tem dinheiro, a característica de ser protegido pela graça divina, a característica de ser um eleito dentro desse quadro. Feito esse primeiro percurso, eu gostaria de pensar com vocês uma dimensão histórica em relação a esse lugar que nós estamos falando aqui a respeito da avareza, a respeito do dinheiro, a respeito da riqueza. Penso, dentre outras coisas, o problema do tempo. Há uma clara mudança, de uma maneira bem genérica, de uma maneira bem ampla, entre a passagem do período medieval para a passagem do mundo moderno. No mundo medieval, ou no final desse período medieval, na emergência do mundo moderno, quando falamos do período mercantilista, falamos de uma riqueza que ela é limitada. Portanto, guardar dinheiro, poupar, é uma maneira de você assegurar-se de ter poder e afirmar-se diante do mundo. A lógica do capital lida com uma outra perspectiva. O capital não lida com limitação da riqueza. A riqueza é infinita. A capacidade do sistema produtivo capitalista de se reinventar e de produzir novos e novos bens, novos e novos desejos, novos e novos projetos, é gigantesca. Então, portanto, na lógica do capitalismo, a poupança ela passa a ser necessária apenas por conta das intempéries, dos ciclos e das crises econômicas de tempos em tempos, solapam a todos. Então, o capitalismo usa a poupança como base e trabalha como pressuposto de levar a uma transformação e a um enriquecimento. E essa transformação e enriquecimento, se eu posso falar nas origens desse mundo capitalista, está diretamente ligado ao mundo da produção, eu poderia hoje sugerir e pensarmos aqui conjuntamente, quem dentre nós imaginaríamos há 20 anos ou 30 anos que uma rede social poderia ser um dos principais ativos numa bolsa de valores?
Ou seja, no que é que nós estamos reinventando dentro dessa lógica que não é nitidamente o que produz uma rede social? Comida, utensílios, algum artefato necessário e útil? Não, produz outros desejos, outros imaginários. Então, a riqueza no mundo atual, no mundo contemporâneo, ela prospera por caminhos que são pouco conhecidos e dos quais nós não temos certeza alguma. Para ficar uma outra questão que surge dentro dessa mesma perspectiva, basta a gente pensar que o uso do dinheiro, a questão da avareza, vai gerar uma crítica que também é considerada pecaminosa antes, né, desse mundo contemporâneo, que é a questão da usura, que é a questão do uso do dinheiro, da prática de juros. Numa obra importantíssima do historiador Georges Duby, Guilherme Marechal, ou o melhor cavaleiro do mundo, ele relata a história de um cavaleiro que cuidava do rei da Inglaterra. E ele conta nas suas memórias, ele relata um pequeno episódio em que um monge foge com uma donzela. E ele tem dinheiro. E no trecho, e eu leio para vocês, ele fala: o repugnante é que esse tonsurado, que deita moças nobres na sua cama, pretende utilizá-lo tal como um burguês, pondo-o a juros. Um homem de qualidade não ganha dessa maneira. Um homem de qualidade ganha na batalha. Um homem de qualidade ganha por outras perspectivas. Mas não poderia ser no mau uso ou simplesmente na aposta em torno do tempo para poder ganhar e beneficiar-se e tirar proveito. Porque, dentre outras coisas, por que a usura ela é pecaminosa nessa transição? Nós estamos falando do período medieval agora. Ela é porque, afinal de contas, o tempo é um dom divino. Então, o tempo só Deus pode dar, só Deus pode prover. Então, a lógica do capital, né, tão claramente enunciada de que tempo é dinheiro, é uma outra perspectiva desconhecida naquele momento do período medieval. Então, nós vamos poder perceber que haverá, sim, uma transformação, haverá uma mudança ao longo do tempo, quando o pecado se transforma em virtude. Quando a lógica da prevenção e a lógica da poupança passa a ser a base da riqueza. E que o acúmulo oriundo, mesmo aquele oriundo da avareza, não é mais visto como algo pecaminoso. Na nossa dimensão cultural, nós podemos dizer que há uma transformação da figura do avarento. Esse avarento que ocupa um lugar na literatura, um lugar no nosso imaginário. Basta a gente pensar no Tio Patinhas, basta a gente pensar na fábula, né, da cigarra e da formiga, e assim poderíamos pegar obras magistrais como o Avarento de Molière, o Mercador de Veneza, do Shakespeare, e fazermos várias referências. Eu gostaria de pensar aqui numa obra máxima da literatura portuguesa, que é o Primo Basílio. Pensar numa figura, Juliana, a governanta. A avareza expressa-se nitidamente diante dela. A avareza como economia, não apenas do dinheiro, mas uma economia do viver. E essa é a porta para a entrada de outros pecados, como a inveja. Ela guarda para si as poucas moedas. Ela guarda para si a vontade de viver. E ao fazer isso, ela impõe-se uma censura, uma prática muito dolorosa diante da vida. Então, portanto, referindo uma vez mais aquilo que dissemos sobre, deixado já por Tomás de Aquino, a avareza quase nunca está isolada. Quase sempre ela está acompanhada de outros pecados. Ela é apenas o ponto de partida, o início para que nós possamos ter outras práticas. Agora, há uma questão interessante de se pensar em torno da avareza, que é um pecado que de alguma forma foi se desnaturalizando. O que eu estou chamando de um pecado que se desnaturaliza? A avareza fez com que as pessoas nunca se reconheçam enquanto tal. É muito difícil, porque a sovinice é uma condição praticamente extremada. Apenas
nas personagens da literatura ou numa representação, que é sempre o outro que é sovina, é sempre o outro que é mesquinho, nunca eu. Eu sou sempre aquele que é precavido e poupador, mas na medida certa. Então, poderemos pensar que essa avareza, ao contrário dos outros pecados, porque da gula, facilmente eu reconheço que eu tenho gula, facilmente eu percebo que eu me perco na luxúria, facilmente eu reconheço que eu tenho a inveja, mas na avareza, nunca o avarento se reconhece enquanto tal. Porque, dentre outras coisas, parece-me que o avaro está na contramão das práticas atuais. Né? O avarento tem um estranhamento ao reconhecer-se enquanto praticante desse pecado. Porque a nossa aposta, quase todo o tempo, é uma aposta no consumo imediato. É uma aposta em projetos bem mais amplos. Agora, a avareza também ultrapassa essa dimensão pessoal, individual. A avareza também está numa esfera que eu poderia chamar e poderia comentar com vocês, que é uma esfera do cálculo político. O bom governante é aquele da antiguidade ao início do período moderno, ele é marcado por ser generoso. É aquele que tem as qualidades necessárias, é aquele que demonstra caridade, é aquele que, portanto, pode, né, exercer, pode ser magnânimo do lugar em que ele encontra-se. Então, ser generoso é uma condição nesse imaginário do bom governo. Em Sêneca, lemos e identificamos que a estabilidade política, que a virtude política relaciona-se com os benefícios, com a confiança e a amizade que o governante estimula. Então, dentre tantas virtudes necessárias para a boa governança, segundo os manuais deixados, né, desde esta antiguidade, essa tradição filosófica, nós vamos observar nitidamente, junto com a justiça, junto com a coragem, a liberalidade. É aquele que, portanto, sabe abrir mão. Né? Portanto, essa imagem de um príncipe, de um governante muito mais antigo, preocupado em demonstrar essa generosidade, demonstrar ter certas características, demonstrando ter virtudes, ela vai transformar-se e vai mudar ao longo do tempo. Quando nós pegamos um exemplo deixado por Maquiavel na obra O Príncipe, nós vamos identificar nitidamente que há uma mudança nítida em relação à figura do governante. O bom governante, portanto, não tem que demonstrar todas aquelas características, como bem sabemos ao estudar a obra de Maquiavel, que é um texto, né, um manual que ensina, que demonstra o jogo das aparências como sendo uma das principais artimanhas, uma das principais características do jogo político. Maquiavel escreve no capítulo 16, onde pergunta-se se é preferível ter a parcimônia, se é preferível ser econômico ou a liberalidade. E ele afirma em um determinado momento desse capítulo: é mais prudente ter fama de miserável, o que acarreta má fama sem ódio, do que, para conseguir a fama de liberal, ser obrigado a incorrer na de rapace, o que constitui uma infâmia odiosa. Sabemos que Maquiavel aborda a questão de que o príncipe deve ser temido, se possível preferido e amado, mas jamais o príncipe pode ser odiado. E uma das coisas que leva os príncipes, ou se eu substituir os príncipes, os governantes em linhas gerais, a serem odiados, é exatamente a maneira como eles gastam os recursos. Todos os príncipes, ao gastarem, todos os governantes em linhas gerais, sobretudo para aqueles que são os contribuintes, veem os governantes como sendo maus gastadores. Então nós temos um ponto de inflexão, de uma mudança de que o príncipe que é seguro demais, né, que pudesse ser confundido como um avaro, ele era um mau governante, porque ele era contrário à lógica da generosidade. Na lógica do governo moderno, na lógica desse governo que se instaura a partir desse período que nós estamos situando aqui por volta do século XVI, na lógica do Estado moderno que vai se consolidar, nós vamos começar a perceber que o príncipe ele é julgado, dentre outras coisas, pelos resultados, e as pessoas têm ódio a ele porque, sendo pródigo, sendo liberal,
gastando de uma maneira desmedida, ele inevitavelmente vai torrar todo o seu patrimônio e vai torrar todo o patrimônio que é da figura do Estado. E não há possibilidade dele sobreviver para a intempérie, para uma guerra, para uma catástrofe natural, para o que vocês quiserem imaginar, se ele não tiver que recorrer aos impostos, aos tributos. E nada incomoda mais ao homem, segundo Maquiavel, do que mexer no bolso da população. Um homem é capaz de esquecer que um príncipe, que um governante pode ter matado o seu pai, mas ele será incapaz de esquecer se ele tiver feito um confisco dos seus bens por qualquer caminho que seja. Então, esse cálculo político, ele passa a fazer parte, né, a ser presença nesse repertório político que nós conhecemos e que nós vivemos na sociedade contemporânea. Né? Basta ver que quase sempre os governantes, e aí talvez seja um outro lugar para nós fazermos uma reflexão instigante nesta noite. Quando os governantes fazem programas ou projetos sociais que têm um impacto orçamentário extraordinário, muitas vezes a nossa pergunta, antes de tudo, não é perguntar a quem beneficia, mas é quanto que isso vai custar. Talvez não tenhamos coragem, como eu disse há pouco, declararmos, né, nos autodeclararmos como avarentos, mas somos capazes, pelo menos nesse aspecto, da representatividade que o poder político tem, de achar que o uso dos recursos não é da maneira mais adequada, por mais nobre que eu possa reconhecer a intenção. Então, desloca-se, eu crio, na verdade, um ponto intermediário que é o governante como aquele que vai fazer a prodigalidade, como aquele que deve exercer a prática da justiça, aquele que deveria fazer com que as tensões ou as divisões sociais pudessem desaparecer de alguma maneira. Então, fica uma indagação a respeito da avareza que reconhecemos como cidadãos em relação aos modos como os governantes tratam dos recursos públicos, mesmo que destinados a benefícios que poderiam atrair ou fazer com que milhões e milhões de pessoas pudessem ser beneficiados. Uma outra questão que acho que vale a pena a gente pensar, e é a temática que nos traz aqui, é falar um pouco sobre essa avareza do mundo contemporâneo. Né? Falar da avareza do mundo contemporâneo é remeter-se também à crise econômica que vivemos nos tempos atuais. Há uma percepção imediata da imaterialidade da produção. Ela existe, mas os nossos desejos estão em lugares muito mais complexos. Então, o consumo é uma das nossas grandes fontes de prazer nos dias atuais. Esse, talvez, se fosse feito ou refeito uma lista de pecados capitais, poderíamos dizer, se os pecados são originados do prazer, que era essa a brincadeira que o Café Filosófico nos propõe, provavelmente seria desse consumo, dessa prática desenfreada do consumo. Então, esse lugar, ele é muito mais provável do que a avareza, como eu já disse a vocês em algumas vezes. Uma coisa que nós temos é uma passagem da falta para o excesso. A avareza, ela é considerada um pecado naquela circunstância que demonstrávamos, porque a capacidade de produzir era limitada. Hoje, a capacidade de produzir não é limitada. Claro que a gente sabe que tem todos os impactos ambientais e outras temáticas, mas sabemos da capacidade. Não existe mais, não é o risco, se temos fome, e temos, é por outras questões, não é diretamente pela capacidade de produção. Então, os relatos, né, dessa tradição judaico-cristã, do texto bíblico, no momento da escrita do texto bíblico, ou no momento da escrita de um texto na Grécia Antiga, ou em Roma, nós estamos lidando sim com os riscos, ou no período medieval, estamos lidando com os riscos da falta. Hoje, a nossa questão, ela está diretamente relacionada ao excesso. E ao pensar em falta e excesso, posso fazer referência imediata a uma tradição filosófica que vai ser definida em Aristóteles, na Ética. Aristóteles vai dizer que o que define um vício e uma virtude é exatamente o modo como ele vai se operacionalizar. Ou seja, nós temos vícios
que se originam pela falta ou pelo excesso. Então, a virtude tem que estar necessariamente no meio termo. Então, agora, essa fantasia do meio termo, ou essa invenção do meio termo, essa ideia de equilíbrio que nós olhamos para uma tradição filosófica do mundo grego, do mundo antigo, é efetivamente uma fantasia, porque, afinal de contas, os textos estão aí. A materialidade desses textos serve e continua instigando a nossa reflexão dia após dia. Mas, seguramente, as pessoas daquela mesma época, né, basta pensar o próprio Sêneca querendo educar Nero, e nem por isso o resultado é de um homem virtuoso, nem por isso é resultado de um homem equilibrado diante dessas circunstâncias. Então, pensar o que nós buscamos nos tempos atuais quando nós estamos lidando com essas variáveis do comportamento, da prática, ou chamando de pecados ou vícios. Nós temos respostas muito pouco claras sobre o que significa o ideal da felicidade no tempo atual. Todos nós nos lançamos de uma maneira quase que numa grande volúpia, né, num grande desejo em relação a milhares e milhares de coisas, e temos depois um certo esvaziamento em relação a essas mesmas percepções. Então, nesse momento, aí eu volto mais uma vez a dizer, por que a tradição filosófica nos acompanha há tanto tempo e por que ela persiste num mundo onde todo mundo fala, quase todo o tempo, de que as pessoas são vazias, que as pessoas são rasas, que as pessoas não têm tempo, né? Tudo isso que conhecemos, tudo isso que experimentamos, tudo isso que está, de alguma forma, dentro do nosso cotidiano. Mas é interessante pensar que se nós voltamos a essa tradição filosófica do mundo antigo, é porque, recuperando uma vez mais Aristóteles, é que a virtude ela é definida como algo justo entre os pontos extremados. Então, ela é o justo meio entre os excessos. Ela é o justo meio entre os extremos. E dessa maneira, eu salto dos grandes sistemas filosóficos, né, fazendo uma referência a Aristóteles, e penso em escolas que foram consideradas menores, mas que foram escolas que deixaram legados, que deixaram lições e que deixaram referências importantíssimas para podermos pensar o significado da virtude, o significado do bem viver, o significado da ética naquele mundo. E aí eu cito Epicuro. Epicuro, na carta a Meneceu, Epicuro, que viveu no século III a.C., ou traduzido e chamado também como Carta sobre a Felicidade, o Epicuro toca no ponto que nos faz pensar a respeito dos pecados e que é a provocação, como eu já disse desde o início, que é falar dos prazeres, os prazeres capitais. O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda escolha e toda recusa. E a ele chegamos escolhendo todo bem de acordo com a distinção entre o prazer e a dor. Dessa maneira, o Epicuro nos deixa bem claro que buscar o prazer não é algo desmedido. Mas aí eu tenho que fazer uma distinção em relação aos prazeres. E nessa questão, nós vamos ter que pensar, para a nossa proposição em relação ao avarento, qual é o lugar. E aí o Epicuro vai fazer uma distinção, que existem prazeres necessários, prazeres naturais e prazeres não necessários. Nós temos desejos naturais e necessários, né? Então, como, por exemplo, comer, né? Isso é visível, né? Temos prazeres, né, que são naturais e não necessários. Como, por exemplo, vocês vão dizer que eu estou ficando louco, mas você pode, não necessariamente, viver uma vida sexualmente ativa, mas é natural que você tenha, mas não exige obrigatoriamente. Um asceta, por exemplo, pode ter feito essa opção e ter prazer nisso. Agora, o que é difícil dentro dessa lógica e dessa distinção dos prazeres que o Epicuro faz, é quando nós lidamos com prazeres não naturais e não necessários. E é em torno desses prazeres não naturais e não necessários que a nossa alma vive atormentada. E nesses prazeres não naturais e não necessários, a gente vai poder pensar a figura do avarento. Porque o avarento é aquele que teme
tudo que é superficial. Temendo tudo que é superficial, ele não gasta, ele não se entrega, ele fica no discurso da precaução, ele impede, ele inviabiliza, ele não se aproxima de nenhuma das suas práticas, ele não entrega-se a ter a possibilidade do prazer em nenhuma dessas circunstâncias. O avarento, no outro extremo, é aquele que teme também o que é necessário, porque e nisso ele causa maiores tormentas a ele mesmo, às pessoas que estão ao seu redor. Porque, temendo o que é necessário, ele vai desvincular a sua prática de uma lógica mais ampla, de uma lógica generosa. Ele vai transformar-se, de alguma maneira, dentro desta perspectiva, o avarento vai transformar-se em algo mesquinho e ele vai ser refém de si mesmo. Ele vai precisar, a todo instante, a todo momento, ter que voltar e ter que eliminar os riscos de um possível gasto. E aí ele não consegue mais fazer discernimento entre o que é uma necessidade e o que seria supérfluo. Por isso, o título inicial, quando muito é pouco. Porque, afinal de contas, por mais e mais e mais coisas que ele tenha, por mais e mais acúmulo que ele tenha, ele continuará a ter, dentro desta aposta, ele continuará a ter, nesta circunstância, uma forma de escravizar-se. Porque nunca será suficiente. Ele teme sempre o pior. Ele tem receio de que, a qualquer instante, tudo desaparece. E isso também é um problema, porque ele nem acumula para poder usufruir. Né? Ele não acumula para poder usufruir, para poder chegar no momento, agora está. Cheguei a esse patamar, a partir de agora eu tenho o suficiente e disso eu posso entregar-me, eu posso ter a possibilidade de fazer um exercício diferente. Então, como eu disse a vocês, que talvez dos pecados, os 7 pecados capitais, seja o mais comum de ser dito e talvez o menos complicado por ser menos percebido nos dias atuais, eu vou insistir, é porque as pessoas raramente, né, conseguem imaginar ou raramente conseguem, numa sociedade onde a sedução é uma das suas chaves principais, é difícil encontrar uma pessoa que se feche a qualquer forma de sedução. E o avarento, que eu estou citando aqui, ele está nesse lugar. Porque ele fecha-se para o que é superficial e fecha-se para aquilo que é necessário. Então, e isso seguramente, e aí vem a outra questão para fazermos o ponto de ligação com a nossa apresentação, com o nosso ponto de partida. Ele jamais será generoso. Ele jamais será capaz de praticar a caridade vista como uma virtude dentro dessa mesma tradição judaico-cristã. Voltando a isso e voltando ao Epicuro, proponho que a gente pense, e tem a frase nessa mesma carta, ele fala, tudo que é natural é fácil de conseguir. Difícil é tudo o que é inútil. E é nessa estratégia que nós temos numa dificuldade de distinguir aonde que está o que é natural e o que é inútil. Né? Então, às vezes tomamos uma coisa pela outra e vivemos, vou insistir na imagem, vou insistir na ideia, vivemos atormentados por conta desta maneira e desse repertório que produzimos ao longo da nossa vivência. Então, em linhas gerais, para recuperar e para pensarmos, temos uma dimensão teológica que começa a figura do avarento, onde a avareza é um pecado, porque é uma desconfiança à vontade divina, é uma desconfiança da providência e é um ato que impede a generosidade e impede a caridade. Temos uma dimensão histórica que percebe que como é que aquele homem avarento, portanto mesquinho, pequeno, transforma-se via poupança num homem que passa a ser louvado e passa a ser um ideal de vida por conta da ideia de você acumular e com esse acúmulo demonstrar, inclusive, por conta da lógica da tradição calvinista, né, da lógica da tradição calvinista, que você é um beneficiário
da graça. E se avançarmos nessa temporalidade, chegamos ao tempo atual, onde raramente as pessoas vão se reconhecer enquanto avarentos, porque, afinal de contas, as pessoas não acham que elas estão deixando de viver. Mesmo que elas tenham uma sensação de que estejam perdendo alguma coisa, que não é necessariamente o dinheiro. Mas vivemos e experimentamos essa sensação cotidianamente. Tem milhares e milhares de coisas acontecendo ao meu redor e eu crio uma tensão porque é impossível, é incapaz que eu possa experimentar todas elas. Mas, ao mesmo tempo, eu sou puxado, eu sou arrastado para isso. E esse é um verdadeiro turbilhão de sensações. É um verdadeiro turbilhão de emoções que os homens lidam. Então, muito é pouco, quando muito é pouco, é exatamente, se nós estamos vivendo esta crise, se muito é pouco, é sinal de que algo, para nós, numa esfera individual ou numa esfera coletiva, está deslocada dentro do seu próprio tempo. Então, por isso, seguramente, eu posso dizer, seguramente, e aí amparado, não em mim, que eu não sou conselheiro para nada, nem para ninguém, mas amparado naquilo que a tradição filosófica, que nesses textos brilhantes da nossa cultura marcam, eu posso terminar essa primeira exposição e dizer que, seguramente, não é o modelo do bem viver, viver ridicando a própria existência, ridicando o prazer, ridicando a alegria. E eu repito a frase do Epicuro: tudo que é natural é fácil de conseguir, difícil é tudo que é inútil. Obrigado. Obrigado, José Alves. Agora, então, abrimos para o debate com a plateia. Lembrando que a primeira pergunta, nós temos uma pergunta do Karnal, mas quando vocês forem fazer a pergunta, levantem a mão, vocês serão atendidos, procurem fazer uma pergunta objetiva, de maneira tal que mais pessoas poderão participar. Então, levantem a mão na ordem, aguardem algum segundo que a câmera chegue até vocês, afinal, tudo está sendo gravado, e lembramos também que na internet nós temos também perguntas. Vamos iniciar então com a pergunta do Karnal. Boa noite a todos que nos assistem nessa noite, boa noite aos que nos acompanham pela internet, boa noite aos colegas e amigos que vêm aqui falar sobre esse ciclo em que tratamos de 7 virtudes, 7 pecados, 7 defeitos e 7 qualidades, que são um tratado geral sobre o comportamento humano. Zé Alves, meu colega, americanista, filósofo e historiador, tratando da questão da avareza. O que você diria deste mundo que transformou todos os vícios antigos, como a avareza, como o orgulho, em virtudes? Já que o orgulho virou autoestima e a avareza virou previdência para os dias de crise. Ser avarento transformou-se no mundo contemporâneo, em especial no investimento para o futuro. Como o vício se tornou virtude e como o avarento se tornou uma pessoa equilibrada. Muito obrigado. Bom, a pergunta é bastante interessante, eu acho que de alguma maneira eu mapeei parte disso. Em linhas gerais, eu diria que a mudança, ela é própria do nosso tempo. Seguramente, essa virtude que chamamos hoje de poupança, ela deriva desse outro momento que vivenciamos. Então, o avarento, né, como poupador, né, transforma-se nessa capacidade, porque quando eu digo que a gente olha a tradição filosófica da antiguidade, não é para ler de uma maneira anacrônica, não é para ler simplesmente como se nós estivéssemos presos àquela situação. De fato, nós temos incertezas de outra natureza nos tempos atuais. Naquele momento, se todos se recusam a ter, por exemplo, a generosidade, a praticar a caridade, mais gente passaria fome. E talvez a nossa lógica hoje de poupar é porque talvez eu próprio não confio que outro estenda a mão para mim e eu próprio não queira passar fome. Então, de alguma perspectiva, eu só posso imaginar que a grande mudança, a grande transformação é a mudança
num bloco muito mais amplo, que é a mudança que o tempo traz. Então, se nós não vivemos, e seguramente não vivemos no mundo antigo, não vivemos no mundo medieval, mas vivemos nesse mundo líquido, se quisermos brincar assim, então é inevitável que os prazeres, que os vícios e as virtudes se transformem. Porque senão eu teria que viver simplesmente com o texto bíblico e falar assim, aqui está, e essa seria a base de um discurso fundamentalista que nós vemos aos montes ao nosso redor nos dias atuais. Então, ter a capacidade, se eu imaginar que a ideia desse equilíbrio é um bom caminho, né, eu não viria com estranhamento os vícios do passado se transformarem em virtude, como também eu não veria com estranhamento que as virtudes que consideramos neste instante, daqui a pouco deixassem de sê-las. Porque eu confio, sobretudo, que os homens agem, que os homens fazem, e que os homens mudam e são mudados dentro da sua própria experiência. Alguém? Alguém mais? Alguém? Boa noite, professor. Nós estamos transmitindo este café filosófico pelo site da CPFL Cultura e muitos internautas nos acompanham e também participam enviando perguntas pelo chat. Nós vamos agora à pergunta da Ale Bacelar. A avareza vem ligada à ideia de amor por dinheiro e sendo o dinheiro um instrumento para algo que tenho de valor ou desejo, então meu amor é por meu desejo e não pelo dinheiro. Se meu desejo beneficia outra pessoa, então a minha avareza será uma virtude e não um pecado. Onde está a linha tênue entre o pecado e a virtude? Bom, excelente questão, né? Eu acho que sim, seguramente o dinheiro é intermediário, né? Por isso que eu disse no início que eu não queria tanto falar do vil metal, mas queria falar exatamente daquilo que nós nos recusamos, embora tenha feito várias referências, né? Mas daquilo que nós nos recusamos para nós mesmos, né? Então, a pergunta, ou o que poderíamos sugerir como reflexão para o tempo contemporâneo, né, é que o que mudou em relação aos nossos projetos e aos nossos lugares de desejo. O que eu amo quando eu amo? Era muito fácil de responder a essa pergunta, por exemplo, não sei se era muito fácil, mas pelo menos teoricamente, é muito interessante ver a maneira como Agostinho vai responder. Agora, não me vejo hoje respondendo como Santo Agostinho respondeu. O que eu amo a Deus e ele basta. Tá certo? Então, a ideia de que Deus é tudo e é a única coisa que pode ter dentro desse limite. As minhas desconfianças no tempo de hoje são outras. Então, portanto, não deixa de ser, e a pergunta, né, da internauta, da Ale Bacelar, ela não deixa de fazer uma referência a uma forma egocentrada, né? Porque, afinal de contas, o que eu amo é o que eu amo, então, portanto, o meu amor, aí é uma outra questão. Esse nosso amor de hoje, talvez ele lide muito mais com posse, talvez ele lide muito mais com uma questão de domínio sobre, de controle sobre, do que uma certa prática de generosidade. Então, também, esta é uma outra questão. Dizer que o amor justifica tudo, ele não justifica tudo. Então, quais são as referências e as experiências de amor que estão sendo lidadas, que estão sendo tratadas, que daí talvez valesse a pena referir-se para não ser apenas um dado a mais desse nosso egocentrismo, né? Dessa nossa vaidade, que de alguma maneira achamos que o fato de eu ter um objeto amado, um objeto de desejo, justifica toda e qualquer atuação. Esse nosso objeto, essa nossa prática em relação ao amor, também cega. Né? É comum, é senso comum, né? O amor é cego. Pois é. Ele cega em quê? Não é só nas características físicas do que você não vive, físicas ou psicológicas que você não vivencia, que você não consegue enxergar. Ele é cego porque, afinal de contas, você está legitimado dentro de uma cultura que cria o discurso desse amor, que supostamente, em nome dele, tudo, ou pelo menos quase tudo, é permitido. Então eu desconfiaria um pouco
do que é o meu desejo e do que é o meu amor. E fazer esse exercício da simples indagação, eu acho que já é, pelo menos, um bom caminho para que a gente possa saber distinguir em que ponto o meu excesso de amor ou de mesquinharia estão atrapalhando a minha vida. Vinícius, psicólogo, aqui no canto. Oi, Vinícius. Eu vejo muito no consultório 2 problemas. Primeiro, que os casais têm uma crença antiga, né, daquele famoso, quando o amor, né, faz tudo, o amor é aquele grande gerador das pessoas ficarem juntas, mas ao mesmo tempo eu lembro da minha avó que falava que quando a fome entra pela porta, o amor saía pela janela. Então, essa questão de como o casal, ou como qualquer pessoa, não precisa ser um casal especificamente, mas uma pessoa tenha que ter algo, pelo menos bens, ou alguma maneira de subsistir, para ser alguém. Então, na verdade, a questão toda é você ter para ser. E esse ter para ser, eu lembro na época da faculdade, era muito colocado, porque quase ninguém tinha essa percepção, entendeu? E aí sim a questão da avareza. Então, eu vou ter para alguém, ou para todos, me imaginarem sendo algo, ou alguém. Eu estou surpreendido, porque eu jamais imaginei que no debate da avareza a questão do amor seria o primeiro traço que apareceria. Então, talvez, já que você relata a experiência da clínica, né, tem mais a dificuldade dos casais se separarem esteja diretamente relacionada ao envolvimento financeiro que foram se atrelando ao longo dos tempos. Né? Mas, de qualquer maneira, né, as lições da avó, né, assim, a miséria, o amor sai pela... Se a pobreza entra por uma porta, o amor sai pela outra. Né? Eu acho que é uma referência mesmo da dificuldade do doar-se. E essa dificuldade do doar-se aparece não apenas no aspecto material que nós estamos... no exemplo que você traz e que todos nós conhecemos de alguém. Mas a dificuldade do doar-se também em relação ao compartilhamento dos seus gostos, das suas vontades. Né? E isso, vejo vários jovens aqui, e isso parece muito mais claro e muito mais tranquilo quanto mais jovem você é. Depois as coisas tendem a ser um pouco mais delicadas, porque, afinal de contas... acampar é uma experiência que você faz até certa fase da vida, né? Depois as coisas começam a ficar delicadas. E aí fala assim, né? Então que memória é essa que eu estou puxando? Que fio é esse? Então tem uma certa avareza nossa em relação ao experimentar. Ao sair do nosso mundo, naquilo que ele, de alguma maneira, já está cristalizado, sedimentado, ou seja, eu acumulei tanto para chegar aqui, ou então eu tenho tantas outras prioridades na carreira, ou em tantas outras questões, que como é que eu vou sair de mim para poder agradar o outro? Né? Então, eu acho que nós estamos usando no dinheiro ou na avareza uma metáfora para poder falar da dificuldade dos relacionamentos nos tempos contemporâneos. Acho que é isso. Sim? Boa noite, professor. Meu nome é Neto. Obrigado pela exposição. Você colocou muito bem no começo que existia um elemento místico que fazia com que a sociedade, dentro da tradição judaico-cristã, não tivesse uma relação com a avareza como o pecado, como um vício. E por que não pensar, então, que a avareza como virtude no mundo contemporâneo pode existir justamente por causa do cálculo do prazer e das dores, do homo econômicos, né? Ou seja, do homem que tem no dinheiro o seu novo elemento místico. Era essa a minha pergunta. Sim, eu acho que é uma questão muito interessante, né, do ponto de vista de que o mito que nós criamos em relação ao dinheiro, e talvez a resposta anterior desdiga isso, né? O mito que nós criamos ao dinheiro é que com ele nenhuma outra intempérie ou nenhum outro problema vai surgir. Então, que com ele nós nos bastaríamos. Então, se eu citei há pouco, né, fazendo a ideia de se o Deus basta era a figura da antiguidade, dos místicos, pelo menos da tradição cristã, nós podemos agora falar assim, então o dinheiro basta. E isso, né,
temos experiências várias que indicam que não basta. Não estou dizendo que não ajudem, mas que também não significa necessariamente que basta. Então, o cálculo do prazer, ele é sempre mediado por alguma coisa. O cálculo do prazer é o cálculo do desejo. O desejo ele parte de mim, mas ele tem que ter o objeto desejado. Tá certo? Então, aonde é que está o reconhecimento do que é desejado? E o que eu estou permitindo desejar? Então, talvez, se nessa reflexão de uma avareza do que é possível desejar ou não, né? Então, é uma outra perspectiva e uma outra possibilidade que nós temos nos tempos atuais. Então, o cálculo do prazer, o cálculo como reflexão, como medida. Cálculo é reflexão, é medida. Todo momento nós fazemos cálculo. Né? Se eu vou calcular se eu vou chegar a tempo do trabalho, se é melhor dizer a verdade nesse momento ou não, eu brigo agora, eu brigo depois do jantar. Em que momento que você... Isso faz parte, né, dessa nossa dinâmica, da nossa própria condição. Então, calcular o prazer é algo muito delicado, porque o prazer também ele é fugidio. Ele não é algo perene. Os místicos, ou a tradição que eu estava fazendo referência no início, trabalha com essa noção da perenidade. Hoje, nós podemos mais facilmente identificar, sim, pegando o gancho na sua pergunta, o dinheiro como algo bastante estável e reconhecido na nossa sociedade, mas também ele não tem essa onipotência que nós, por exemplo, ao fazer a figura do divino, da providência divina, possivelmente poderia ter. Né? Então, só para insistir uma vez mais, a ideia de que a avareza era pecado naquela circunstância, porque era negar a capacidade da ação e da intermediação divina. Hoje, eu não tenho essa, crendo ou não crendo, não se trata aqui de discutirmos as crenças ou as descrenças, mas eu não fico esperando que será a providência divina que resolva o meu IPTU. Né? Não será a providência divina que resolva o meu cartão de crédito ao final do mês. Né? Então, ou se eu quero, por ser crente, admitir, eu falo, não, porque ele me deu força e eu trabalho. Agora, em quais condições que eu vou trabalhar? Né? E de que maneira eu vou me desdobrar? E aonde é que eu estou jogando o meu desejo? Então, o cálculo do prazer, às vezes, é muito caro. Né? O cálculo do prazer é muito caro. E aí é nessa hierarquização que parte dos nossos problemas, da nossa sociedade e das nossas próprias neuras existem nessa perspectiva. Imagino que seja isso. Então, aí, da antiguidade para cá, as coisas mudam, sim. Sim? Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bom? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão... Vai perder nota, por exemplo. Né? Não. Que isso. Sobre a questão que a avareza, como o senhor citou, surgiu num contexto de pouca produção. Uhum. De um mundo escasso. No século XVI, quando acontece o surgimento do luteranismo, do calvinismo, já seria, não falando de uma forma teleológica, mas de acabar transformando a avareza numa virtude, contrapondo até, porque o século XVI acaba se tornando um período de muita produção e de muita riqueza. Bom, eu acho que você já deu a pista para a resposta, né? Porque eu estou falando desse homem burguês, né? Então, esse homem burguês trabalha com uma outra, por isso, com uma outra variável, com outro critério. A noção de individuação, que não é a nossa, mas é o início daquilo que nós conhecemos. Né? Então, esse homem burguês e essas religiões, e esses discursos do homem da graça, e de que ele corresponde diretamente à divindade, e ele fala diretamente com Deus, dá a ele uma certa autonomia, e essa autonomia, ela não é simplesmente autonomia como, ai que legal, eu faço o que eu quero. Não, é uma autonomia que ela é penosa, porque, afinal de contas,
A minha salvação, ela deriva única e exclusivamente, a minha sobrevivência e a minha salvação derivam única e exclusivamente da minha própria capacidade. Né? Então, às vezes, nós usamos, e que gostamos da palavra, né, autonomia, como se ela fosse quase um dom da onipotência, mas não é. A autonomia também tem que ser entendida como aquele que se move de modo próprio. E esse modo próprio nem sempre é aquilo que eu gostaria. Né? Então, tem variáveis muito outras aí. E o luteranismo e o calvinismo fizeram essa ponte, fizeram esse vínculo para a emergência deste homem que faz esse discurso em relação à prudência nos gastos e, automaticamente, afastar-se de outros pecados. Voltando, só para fazer uma referência ao início, se falarmos dos 7 pecados capitais, quando eu disse para vocês, talvez seja o pecado mais simples, porque, de fato, hoje é fácil falar assim, eu guardo dinheiro. Né? Todo o resto das coisas, dos outros pecados que você fala, e as pessoas, como você é... Várias críticas surgem, né? Reticências, o que quiser falar a respeito do que é a pessoa que se recusa em relação aos outros dados. Então, a avareza, sim, tem uma potencialidade, uma grande potencialidade de transformar-se nessa virtude, como nós vimos na emergência do homem burguês. Outra pergunta? As meninas estão aqui. Sim, mas... Então, boa noite, professor. Eu fiquei pensando em algumas coisas durante a sua palestra e durante as questões também. Me veio imediatamente na sua exposição sobre o Epicuro e a questão do supérfluo, me veio imediatamente ao espírito a frase do Oscar Wilde, o necessário é o supérfluo. Não é? E me veio também, por causa dessa frase, ao espírito um filme do Ingmar Bergman, que se chama Vergonha, onde o que se expõe é o seguinte, não é? É um casal que vive de uma maneira sofisticada, não é um casal rico, mas que vive de maneira sofisticada, com prazeres sofisticados, que gosta de música, e quando eu falo música são quartetos do Dvorak. Vem a guerra, e aí, quando a coisa aperta, da mesma maneira que o amor sai pela janela, quando a fome chega, quando a coisa aperta, as pessoas são reduzidas aos instintos mais animais, mais violentos e mais baixos. Isso me leva, essas duas coisas me levam à questão seguinte. Será que não seria possível pensar, a partir de uma noção, que não é exatamente um conceito filosófico, mas que esteve presente na filosofia do final do século XVIII e que está, pelo menos, pressuposta nas filosofias utópicas do século XIX, o positivismo, o marxismo, etc. Que é a seguinte, não é? A palavra avareza, ela é claramente desagradável, e nós tivemos aqui todo um discurso no sentido de que ninguém seja avaro, não é? E, ao contrário, a palavra generosidade tem uma aura positiva. Na verdade, eu acho tanto uma quanto outra extremamente desagradáveis. Em particular, a ideia de generosidade. Porque a ideia de generosidade pressupõe alguém carente, e aquele que é generoso é forçosamente superior àquele que recebe o dom da generosidade. Eu posso dizer, não, eu fiz todo esse sacrifício, não quero nada para mim, mas, ao mesmo tempo, essa ideia de que eu fiz todo esse sacrifício e não quero nada para mim, Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, não é? Ela me eleva aos meus próprios olhos e diante das minhas noções. Eu estou mais perto de Deus, por exemplo, exercendo esse tipo de coisa. Então, nessa relação de poder, não é, que existe entre a generosidade e o beneficiário, relação que é absolutamente inevitável, nessa relação de carência e de posse, que pressupõe a ideia de generosidade, eu tenho, então eu posso dar para quem não tem, eu me pergunto se não é possível ultrapassar isso. Ultrapassar isso não de um ponto de vista individual, porque nós estaríamos, de novo, circulando no campo de um individualismo que é tão presente no modo de pensar contemporâneo.
E se não seria possível voltar àquela noção, que eu ainda não enunciei, mas que eu falei que estava presente nessas utopias, que é a noção de fraternidade, que é uma outra coisa. Não é? Pressupor, por exemplo, que numa sociedade em que não haja pessoas carentes das necessidades, que não haja pessoas carentes de coisas importantes, não é? Numa sociedade onde haja um equilíbrio maior, as noções de avareza e de generosidade não possam ser superadas. Essa é a minha questão. Bom, Jorge. Desculpe o cumprimento da questão. Agradeço pela excelente ponderação, apresentação. Bom, a sua questão ela é interessante porque ela permite lidar, recuperando o próprio Epicuro, numa questão que talvez eu não tenha explorado, mas o Epicuro, quando ele diz que existem os prazeres, os desejos naturais e necessários, ele não se prende apenas a isso. Ele diz que o prazer é o desejo, a existência só tem sentido a existência por conta do prazer. E o prazer, ele não é proibido. Não é que você não seja lícito desejar além do necessário. É extremamente lícito desejar além do necessário. O cuidado que se deve ter, e aí pegando o Oscar Wilde, né, é que não ser escravo daquilo que não é necessariamente necessário. Porque aí sim você estará criando uma referência de ser um atormentado. Né? Então, o supérfluo, o sublime, vamos pegar então a ideia do sublime, ele será uma condição. Então, no filme que você cita, ou em outras circunstâncias, então, eu não preciso, sabendo como você é um admirador da boa música, não é que a coisa que torna-se isso fundamental para a sua existência. Né? Mas não é fundamental para a subsistência, ou seja, você tem uma mudança, e aí você só pode fazer uma mudança dessa, uma gradação em relação a isso, porque estamos de fato lidando com ultrapassar um certo patamar. Né? Então, não é que os homens tenham que se contentar a sua miséria, a sua pequenez diante disso. Concordo também com a sua abordagem que a generosidade implica estabelecer uma hierarquização. Né? A resposta, se é possível ultrapassar isso, eu acho que do ponto de vista como análise, sim, né? Mas eu não tenho nenhuma bola de cristal que possa me dar condição de dizer que será assim. Por isso, a utopia ela é tão necessária para que os homens possam continuar sonhando e tendo os seus outros desejos. Mas também eu ficaria um pouco atento, porque essas utopias do período que você se refere, né, na virada do 18 para o 19, elas também têm um risco, porque elas também se tornaram uma camisa de força para o nosso modo de pensar, para o nosso modo de projetar e para o nosso modo de interpretar. Eu acho que hoje a principal utopia seria libertar-nos destas grandes amarras que nós estamos presos por algum critério. Né? Então, tanto no próprio marxismo, quanto no liberalismo, no positivismo e todos os ismos que nós quisermos, fazemos referências aí, temos traços bastante amargos dessa experiência, porque a utopia também é um critério de valoração da nossa sociedade que é sério, porque, afinal de contas, quem ousa desconfiar da utopia é necessariamente visto como aquele que é desprovido de sonho. Não é? Então, e aí, quais são as utopias? Não existe uma utopia para cada ser humano. As utopias têm um apego à coletividade, uma capacidade de comunicação que, em certas circunstâncias, provocam choques, provocam perseguições e provocam situações também bastante delicadas. Então, gostaria de ter resposta a essa questão de como ultrapassar, mas eu chamaria a atenção. É possível, porque eu sou um homem que nutro certas esperanças, mas penso, dentre outras coisas, que devemos, né,
olhar para as nossas potencialidades e nos libertarmos, inclusive, daquilo que nos obriga a ser o molde de sonhar o desejo dessa fraternidade. Que talvez tenhamos modos outros. Não sei quais são, mas por que não perguntar se não existe um outro mundo? Boa noite, professor. Lúcio Esteves, engenheiro. Fazendo um trocadilho, né? O tema é bastante rico. Por 2 vezes foi citado o ditado, a pobreza, a falta entra pela porta e o amor vai pela janela. Abusando um pouco da sabedoria popular, eu cito um outro ditado. O dinheiro não traz a felicidade, manda buscar. Verdadeiro ou falso? Pois bem, cada um vai ter uma resposta diferente. E aí eu acho que faz eco com a pergunta do Jorge. Seguramente, se eu falar para um religioso que vive enclausurado, ele não vai perceber no dinheiro a possibilidade e nem do que manda buscar. Porque o prazer, talvez eu esteja idealizando, mas o prazer que ele vai ter no acordar antes do sol nascer para fazer as suas orações, plantar, ler, rezar, meditar, esse talvez seja o prazer máximo. É uma existência muito fora do nosso patamar, porque afinal de contas é por isso que estamos falando de enclausurados, porque seres que estão nas metrópoles, a multidão que se acotovela todos os dias e que se estressa a todo momento, sabe que tem uma intermediação em torno do dinheiro. Mas eu não estou querendo absolutizar que essa seja a única receita. Né? Então, acho que muda a maneira, né, e acho que também faz eco com uma das perguntas, se não me engano, que veio do internauta, né? Assim, aonde é que está o meu desejo, aonde que eu estou jogando? Em nenhum momento, quando a gente está falando a questão o aspecto que está sendo chamado a atenção aqui nessa abordagem da avareza, né, é o quanto que ela se transforma num fim em si mesmo, quanto que o dinheiro transforma-se num fim em si mesmo. E esse fim em si mesmo é o que efetivamente cega e é o que efetivamente, às vezes, impede a possibilidade dessa pessoa partilhar, dessa pessoa experimentar e dela, eu vou voltar a insistir, dela sair dela mesma. Né? É claro que você ter a opção, né, com maiores recursos é sempre preferível do que ter simplesmente a opção da extrema necessidade, da extrema miséria. Né? Então, seguramente, a qualquer pessoa que você sinalizar com um aumento salarial, com uma promoção, ou com alguma coisa, ela vai atribuir ou atrelar a isso uma ideia de felicidade que possivelmente virá com esse acréscimo. Só que, às vezes, no que ela for se perguntar do tempo que ela despende, da pressão que ela vive, aí, então, portanto, a resposta cabe a cada um e acho que muda também do momento da nossa vida. Né? Ou seja, o que nós desejamos aos 20 anos muda para o que desejamos aos 40 e suponho que vai mudar quando chegarmos aos 60, aos 80, em algum momento. Então, essa complexidade do humano, essa complexidade do humano é que permite que eu não diga de uma maneira tão categórica que se o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Né? Eu acho que sim, ele aproxima coisas, mas não obrigatoriamente ele é a salvaguarda para a questão da felicidade. Sim. Boa noite. Oi, desculpa. Oi. Meu nome é Herculano e é o seguinte, eu sou um capitalista ferrenho e acredito na avareza como virtude. Ok. Então, eu vou fazer um comentário e você fala o que quiser, não vai ser uma pergunta, vai ser um posicionamento. Mas, veja só, essa história de que as pessoas têm uma solicitação muito grande para o consumo não é verdadeira. Isso é uma ideia de uma elite de 20% do mundo que se pensa representante dessa verdade. 80% do mundo ainda acho que não consome nada, precisa redimir a sua avareza. E, de outro lado, nós temos uma generosidade muito grande. Pagamos cerca de 40% da nossa renda no PIB. Os povos do mundo, 60%, são muito generosos, acreditando no bem comum que os leva a um colapso cada vez maior. Então, eu acho que, reiterando, nós temos que redimir a avareza
e acabar com a generalidade, que nos tiraniza. Bom, eu acho que na sua própria questão, né, você expressa nitidamente o seu ponto de vista e o seu lugar, mas eu acho que as pessoas não consomem, esses 80%, eu não sei se os dados são esses, mas não consomem não é por causa da avareza, não consomem por não ter condição. Então, acho que daí nós temos que fazer nitidamente a diferença entre aquele... Porque basta... Ou estou entendendo, ou estou confiando nas informações que os economistas têm dado aí dentro do Brasil nesse último período, dos últimos anos, né, pelo menos desde 94 para cá, ou nesses últimos anos de crescimento econômico um pouco maior, onde a chamada nova classe C tem ido profundamente em top, as lojas, parcelas tudo. Então, isso para mim parece que consome bastante. Você deu um pouco mais de recurso, eles foram atrás. Então, não me parece que seja a poupança ou a condição da avareza, porque senão a lógica do capital, por exemplo, entraria em colapso, porque o capital, se todo mundo for... A avareza... Vou arriscar agora. A avareza continua sendo um pecado, porque para o capitalismo a avareza não convém. Ele convém até certo ponto, que é a poupança que gera o investimento. Mas esse investimento tem que retornar em algum outro lugar, que é exatamente na engrenagem do sistema produtivo. Então, por essa perspectiva, eu penso que a tendência, né, é de uma série de seduções. Basta. Quantos pares de sapato as pessoas querem ter, né? Quantas camisas queremos ter? Quantos computadores queremos? Quantos televisores? Então, era uma coisa você falar na década de 50, ter um televisor para a família inteira. Hoje, que tem que ter mais de um televisor para cada um em certos grupos familiares. Claro que eu sei, não estou generalizando dizer que essa é a realidade em todos os lugares. Mas ver televisor, por exemplo, era uma prática social coletiva, você assistia com a sua família. Hoje em dia, ver TV é uma prática isolada, né? Cada um, quer dizer, repito, estou generalizando, mas em geral, para aqueles que não estão premidos pela imediata busca da sobrevivência, eles estão se divertindo cada vez mais de uma forma isolada, porque tem possibilidade de consumir dessa maneira. Outra pergunta? Sim? Alô? Sim. Boa noite, professor. Você disse ao longo do seu raciocínio, você citou a Revolução Industrial. E acredito eu que ela adicionou algumas características da sociedade. No terceiro ano, você aprende a não pensar, né? Então, tudo que você pensa está certo. De acordo com o professor meu, quem passa no vestibular não é quem é mais inteligente, mas quem foi melhor adestrado, né? E, então, eu vou arriscar que ela adicionou algumas características da sociedade que eu acho que estão presentes até hoje. Por exemplo, o ser humano tem a doce ilusão que ele pode controlar tudo ao seu redor. Pode controlar todos os eventos da natureza, né? Se acontece um terremoto no Oriente Médio e quebra as torres de destilação da OPEP, não tem problema, a gente pode ir lá e consertar. E todos ao seu redor também. Então, eu queria que você dissertasse melhor sobre a função, não a função, mas a influência que a avareza tem nessa questão de controle sobre os outros, né? Que como você vê uma pessoa, um grupo social passando fome e miséria extrema e um grupo da sociedade consegue simplesmente continuar explorando essa parte para conseguir lucro, e que você comentasse também o grau de perversidade dessas relações sociais de hoje. Por favor. Bom, o grau de perversidade, claro, ele é extremo. Né? Basta ver que se tem gente que passa fome, eu não posso, dentro da minha dignidade humana, achar que isso é normal. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que, e não por uma lógica de uma caridade, né, mas por uma lógica mesmo de certos pressupostos de justiça, que daí se eu pego e faço mais uma vez uma referência
quando eu falei da questão da avareza como tendo também uma conotação ou uma dimensão política, né? Quando eu identifico que o príncipe medieval tem na prodigalidade, na liberalidade, uma das suas virtudes, né? Mas necessariamente hierarquizada, como bem lembrou na questão anterior o meu amigo Jorge. Você toca aí a questão da Revolução Industrial, a fantasia. Eu não sei se nós temos hoje, eu não compartilho da sua opinião, pelo menos integralmente, de que nós podemos controlar tudo. Eu acho que nós temos cada vez mais desconfiança do que é que nós podemos controlar. Sabemos que várias coisas podemos... Nós controlamos mais do que controlava o homem do período pré-moderno. Tá certo? Porque aquele homem não controlava nada, porque era o discurso religioso que supostamente controlava e definia. Né? Todos querendo dizer que ele não tivesse autonomia, que ele não pudesse fazer coisas. Estou querendo apenas chamar a atenção de que a lógica do texto, que fizemos referência aqui no texto bíblico, e que hoje em dia várias pessoas repetem, Deus proverá, né? É uma lógica de um discurso onde a própria questão dos sistemas de produção não asseguravam isso. Hoje eu posso, dentro de uma perspectiva ateia, né, fazer o discurso e ter certeza de que eu posso não controlar todas as variáveis, mas eu pelo menos controlo mais variáveis do que aquele simplesmente que está esperando a bondade divina ou a graça divina ou alguma coisa que venha de fora de si. Tá certo? Então a Revolução Industrial, ela é um fenômeno extraordinário para a humanidade, porque, de alguma maneira, ela concatena todos os grupos. Mas concatenar todos os grupos não significa que harmonizam-se todos os grupos. E aí está o grau da perversidade. Porém, vivemos os reflexos, inclusive, desse processo de industrialização, nos seus impactos ambientais, ou que é um assunto, que é uma pauta do século XXI, mas também se vivenciava esses processos no intercâmbio entre povos, na busca de matérias-primas, no consumo desses sistemas, dos produtos industrializados. Então, o sistema de produção dá ao homem uma fantasia do controle, mas não que seja o controle absoluto sobre todas as coisas. Mas é mais fácil perceber, né, que temos uma capacidade X ou Y de, por exemplo, fazer com que exista eletricidade ou não exista eletricidade, do que simplesmente vem um frio. Então, por exemplo, prepararmos as nossas casas para um calor excessivo ou para o frio excessivo, do que antes simplesmente como é que vai ser, e você não sabe nem se a safra... Pode acontecer de ter uma quebra generalizada de safra num ano, que nem por isso vamos morrer. Tá certo? A humanidade não vai entrar... Podemos ter ciclos maiores, mas a humanidade não vai necessariamente desaparecer como um todo, ou não vai ter esse impacto hoje diante de uma lógica de sistemas produtivos. Se você pega, só para fazer uma referência, se você pega o que foi a Grande Fome ou a Peste Negra no mundo medieval, você tem uma referência para indagar-se minimamente a respeito do que significava o imaginário dos homens naquela época. Né? Então, aí acho que pensar a avareza aqui, né, tem a ver, ou a avareza e a poupança mudam exatamente porque deslocam os sistemas e as maneiras que as pessoas têm para enfrentar as suas grandes questões. Oi, professor. Zé. Oi, Zé. fala. Oi. Boa noite, Zé. Sim, sim. Bom, concordo com você que a avareza hoje é uma virtude, mas uma pergunta que me aconteceu... não que eu concorde, né, mas é um fato, né? A pergunta onde eu faço, de onde vem essa valorização? Porque eu penso no Brasil contemporâneo, onde o Estado brasileiro fala consuma, dando crédito em abundância, dando formas de inclusão social através de programas sociais que força uma camada mais baixa a consumir, na qual a Igreja Católica, né, continua pregando que é ruim. As igrejas evangélicas neopentecostais, com a teologia da prosperidade, para você receber, você tem que dar, então uma contra-avareza total.
qual espectro social defende e cultua essa avareza? Porque eu concordo com você que é algo que realmente é valorizado hoje em dia, mas eu não que parte da sociedade que valoriza isso? Que não está claro para mim. Tá. Eu acho que talvez eu possa ter induzido a um erro, porque a avareza, ela não é algo valorizado. O que eu disse é que a poupança é algo valorizado. E que muitas vezes a poupança, mesmo no caso do avaro, né, mesmo no caso do avarento, ela é legitimada por ser alguém que se precavê. Isso é um ponto. E de onde vem? Aí acho que dá para a gente poder entender que, se a gente pega na lógica do calvinismo, por exemplo, o calvinismo não é guardar o dinheiro pelo dinheiro como sendo a principal lição teológica. Isso é apenas um desdobramento do discurso teológico do reconhecimento da graça. Então, entre aqueles que se entregam a um caminho pecaminoso ou se entregam à esbórnia, né, aquele que tem a vida comedida será visto como superior e, portanto, possível de ser identificado como detentor da graça divina. Então, o ponto da origem está aí. Hoje, quando nós lidamos nesse aspecto que você aborda, que é a teologia da prosperidade, é interessante se pensar, porque a teologia da prosperidade tem muito pouco de calvinismo. Né? A teologia da prosperidade, ela pode ter partido dos movimentos reformistas lá do século XVI, por ser um desdobramento da individuação do homem que conversa com o próprio Deus e das benesses que você tem em relação a isso, mas não do ponto de vista da disciplina, dos procedimentos. Ou seja, a sociedade calvinista é uma sociedade disciplinar ao extremo. Né? E não é este, embora exista essa pretensão dessa teologia da prosperidade também ter um ato de disciplina, como todos os grupos religiosos têm, mas não é o principal elemento que nós podemos identificar. Tanto que tanto que uma outra variável que nós podemos identificar na sociedade atual é o adesivo, né, que as pessoas andam em relação a isso. Deus é fiel, ou seja, não é o fiel que é fiel, não sou eu que tenho que ser fiel, é Deus que tem que ser comigo. É a inversão total e plena em relação ao que era o argumento luterano ou o argumento de Calvino, tá certo? E que também não é, se eu pegar os da tradição católica, os grandes teólogos daí, porque é você que tem que demonstrar fidelidade a Deus. Agora não, eu tenho certeza que então quando basta qualquer discurso religioso me incomodar, eu troco, né? Então, igual você vai ao self-service, você se cansa daquela comida, você vai ao próximo, não é isso? Então, não há... essa é uma outra questão, é um outro fenômeno que vivemos na contemporaneidade. Mas, para não desviar, então, penso que a teologia da prosperidade lida, porque dificilmente você vai convencer e vai ter adeptos para um discurso religioso hoje, onde fala assim, não viva, não experimente, não tenha prazer. Você pode até fazer esse discurso, guarde, poupe, mas é porque a recompensa vai estar e não é na vida eterna, é logo ali na frente. Tá certo? E é nessa perspectiva que muitas pessoas entram dentro desse jogo aí de demonstrar favorecimentos a Deus. Então, eu contribuo mais, então a graça de Deus vai ser maior, vai ser proporcional àquele meu ato de generosidade e de desprendimento em relação ao que eu pago. Porque aqueles grupos que são os mais radicais, tanto que hoje em dia nós utilizamos para eles a adjetivação de chamá-los de fundamentalistas. Né? Então são grupos, não vou aqui entrar ou citar grupos, porque não é o caso, mas basta ver certos comportamentos, assim, isso é inadmissível, que em pleno século XXI algumas pessoas exijam isso, aquilo. Aqueles são vistos realmente como seitas, como um grupo muito isolado. Os outros não, porque tem um apelo, e nessa teologia da prosperidade tem um apelo, sim, a uma certa emancipação, se eu posso usar esse conceito, uma emancipação financeira, onde o discurso religioso é totalmente distinto daquele que foi feito por Calvino. Sim? Boa noite, professor. Boa noite. O senhor comentou
discursou durante o período aí sobre extremos. Eu gostaria de aproveitar até o tema da noite aí, que é quando o muito é pouco, e pedir para o senhor fazer uma observação a respeito de quando o pouco é suficiente. E até aproveitando a questão do suficiente, que há algumas afirmações, né, ou alguns discursos a respeito, que justamente parte da felicidade ou do equilíbrio está justamente na identificação da pessoa, né, nessa identificação do o que é o suficiente para ela, justamente no dimensionamento dessa variável. Eu queria uma observação do senhor a respeito desse, digamos assim, esse equilíbrio, esse meio termo aí. Muito interessante a sua pergunta, e quando você fazia, eu ficava imaginando o seguinte: eu não sei como que as crianças vão responder isso daqui 20 anos, as crianças de hoje. Porque essas crianças, elas têm uma agenda, essas crianças têm uma agenda, às vezes, que é mais complicada do que a nossa, né? Porque elas, com 6, 7 anos, elas têm aula de inglês, a natação, o balé, ou não sei o quê, e elas vão tomando o tempo numa proporção que essa molecada já é educada dentro de uma perspectiva que não sabe o que é pouco. Serão, né, neuróticos no futuro. Nós somos, eu não estou querendo dizer que o futuro será pior, não. Estou querendo só dizer que o reconhecimento do que é o pouco também muda conforme a perspectiva do que foi o nosso tempo de formação. O tempo deles é um tempo acelerado. O nosso tempo é um tempo acelerado. Só que nós, por algum motivo, ainda temos uma lembrança de um tempo que não era tão acelerado. E somos nostálgicos em relação a esse tempo não acelerado. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente desacelera, logo, logo a gente também experimenta o tédio. Em algumas circunstâncias. E ao experimentar esse tédio, a gente fala assim: cadê meu Facebook? Cadê meu computador? Cadê a minha... Parece que precisa estar essa conectividade que ela é cobrada a todo instante, né? Então, quando o pouco é suficiente, eu penso que é uma resposta que não dá para ser dada de uma forma geral, né? Mas eu penso que você, não sei se é muito ou pouco, mas cada pessoa é capaz de chegar a um reconhecimento da suficiência. E aí, quando ela está percebendo que o tempo da suficiência não é adequado, é que provavelmente vale a pena ela se lançar outras perguntas para não saber se ela está sendo escrava da sua insuficiência, né? Então, acho que é um pouco por essa perspectiva. Nenhum de nós tem que aceitar as respostas prontas, as respostas determinadas, como sendo um dado da natureza. Como sendo um dado, assim, é assim, tem que ser assim, pronto. Não, eu penso que todo ser humano, por mais vil que eu possa chamar, tem sempre capacidade de admirar-se consigo mesmo e admirar-se com os outros. Então, nessa perspectiva, o admirar-se, no sentido filosófico de tomar um espanto, é esse admirar-se, é esse susto que você toma quando o seu pensamento divaga, por exemplo, é que faz com que você pergunte assim: eu estou no lugar errado. Ou, não, eu não estou no lugar errado e possa sorrir e ter aquela noite um pouco mais tranquila. Não que você tenha certeza que amanhã você estará tão tranquilo quanto você deitou hoje. Porque isso é parte da dinâmica. Isso é parte da dinâmica do existir, né? Mas eu não atreveria jamais a dar uma regra, mas imaginar que sim, o exercício não é o pouco ou muito, mas o exercício é perguntar o que é suficiente. Sim? Boa noite, professor. Ao longo da sua apresentação, você falou que, no passado, a avareza ela foi entendida, e não poderia ser diferente, ela foi entendida a partir de uma circunstância de falta, dos sistemas produtivos, da limitação da produção e de uma limitação econômica e da limitação do comércio, e que hoje a gente vive um mundo onde isso tudo sobra, isso tudo existe em excesso. Por outro lado, eu percebo
que o mundo de hoje também é muito pautado por uma ideia de falta que está quase incorporada no senso comum, que é a ideia de falta dos recursos naturais. Uhum. Quase todo mundo concordaria hoje, se você perguntar na rua, que se a gente continuar do jeito que está, a gente vai entrar em colapso. Não dá para sustentar o nosso modo de vida para sempre. Eu acho que isso é uma coisa que está quase enraizada já no imaginário popular. Então, a minha pergunta é, como podem conviver os discursos do consumo, que ainda existe muito forte, talvez mais forte do que nunca, o discurso do consumismo capitalista, e um discurso que eu acho que parte do reconhecimento por parte das empresas e por parte da chamada classe dominante, de que as pessoas sabem que isso não é sustentável, como podem conviver esse discurso do consumo desenfreado e o discurso da preservação do meio ambiente, se é que podem conviver, porque eu acho que não podem, pelo menos não harmonicamente, e se não podem mesmo, quais são as contradições que a coexistência desses dois discursos podem trazer. Na verdade, a pergunta é se essa questão ambiental ela pode se traduzir numa ameaça às coisas como estão. É uma esperança que eu tenho, né? Uhum. Bom, então, uma boa questão, e eu quero deixar bem claro que eu sou, no máximo, um professor de história. A minha avareza de resposta agora é dizer isso para você. Mas eu vou arriscar. Eu acho que, é claro que nós experimentamos, sim, essa percepção, ou temos clareza a respeito do discurso da falta de recursos naturais. E aí também temos conhecimento de outros discursos que emergem, como da sustentabilidade, e por aí vai. Quero fazer uma distinção e uma questão necessária de ser dita. A avareza, ela é vista como um pecado, como um problema, quando ela é marcada por uma certa mesquinharia de circunstâncias. Economia é outra coisa. Economia, dentro da sua etimologia, a norma da casa. Então, portanto, e a ecologia também surge desse mesmo lugar. Tá certo? Então, é essa casa que tem que ser cuidada. É essa casa na qual nós partilhamos, e aí, quer eu gosto, quer eu não gosto, junto com outros quase 7 bilhões de pessoas. Tá certo? Caminhamos para esse número, não é isso? Então, esse convívio do consumo amplo, com uma escassez de recursos naturais, só tem possibilidade de se harmonizar, eu não sei se harmoniza ou não, em torno dessa potencialidade, e da mesma forma que eu respondi para ele há pouco, de que os homens devem se espantar, né, o espanto de filosófico, se admirar-se e fazer outras perguntas, o homem também pode mudar de comportamento. Eu não acho que nós vamos caminhar como uma boiada que vai para o batedouro simplesmente porque quer ir assim. Haverá resistências, óbvio, porque, afinal de contas, conviver é experimentar as tensões, né? Internas e externas, eu comigo mesmo, quantas vezes eu tenho as minhas próprias contradições, mas só para fazer a distinção de que não será, por exemplo, então, para não termos colapso de água, vamos agora, ninguém vai tomar água por uma semana. Não, isso não é economia, isso não é regra. Não é regra de um ponto de vista que se aplica logicamente, né? Então, os debates que temos visto sobre sustentabilidade e tal, eu ainda acho que são muito tímidos perto do que nós temos agora. Como eu dizia, também acho que nós temos uma capacidade inventiva que possa levar a alguma transformação. É isso que, por exemplo, eu sou, lamentavelmente para alguns, mas eu tenho um certo otimismo em relação à existência e a continuar aqui. Sim? Boa noite, professor. Obrigado pela exposição. Obrigado. O que eu trago aqui não é tanto uma questão, é uma reflexão. Nem sei se é digna de comentário também. Em relação à avareza contemporânea e essa confusão com o acúmulo desproporcional, a reflexão é: o maior desejo humano no contemporâneo é o desejo de ser desejado.
Aí a questão da confusão com o acúmulo, né? Essa questão da identidade, o desejo de ser desejado. Eu concordo com você, mas eu não sei se é só de agora o desejo de ser desejado. Eu acho que o homem é um ser desejante. Está na sua condição. Né? O que muda é o que nós estamos desejando. Porque, por exemplo, se eu estou falando de uma ascese mística, seguramente é desejado, porque aquela pessoa aparenta ser mais feliz. Tá certo? Eu já citei esse exemplo aqui hoje e vou repetir. Por exemplo, você entra numa cerimônia religiosa, né, onde as pessoas cantam, né, os cânticos gregorianos, parece que vive. Não é que eu queira necessariamente viver ali, mas eu estou desejando a paz que supostamente eles estão emitindo como objeto de desejo para mim. Então, talvez o meu tempo de ir a esse culto, a essa celebração religiosa, ela dura exatamente o que dura ali, 1 hora e meia. Depois, não mais, porque não é que eu queira viver com todas as outras regras atreladas a isso. Porque não podemos esquecer que aquilo que desejamos também tem a carga para que o desejo se efetive. Tá certo? O que vai mudar, parece-me, é exatamente a minha disposição, a minha disponibilidade para poder ficar perseguindo desejos que, às vezes, eu não consigo vê-los como atingíveis. Né? E aí é parte das nossas... Por que a gente vai se adequando em certas circunstâncias? Alguns dizem simplesmente, acomodou-se. Acomodar não é segredo de felicidade, parece-me. Mas agora, quem sou eu para dizer que o que acomodou-se está menos feliz do que eu próprio atormentado? Então, de tudo que nós estamos dizendo aqui, nessas reflexões sobre os prazeres e os pecados capitais, nós estamos, né, nas duas apresentações anteriores, e espero que eu também tenha contribuído de alguma maneira, é dizer que não há uma única possibilidade, não há uma única resposta. Mas nós temos aqui a expressão das nossas inquietações. E essas inquietações, elas perpassam por muito tempo. Então, se eu dizia, quando eu leio um texto, e eu citei aqui, o Epicuro, citei um texto filosófico do século III, né? Quando eu olho, nossa, parecia que os caras lá eram geniais, né? Não sei o quê. Agora, primeiro que eu não volto ao tempo, eu não volto ao passado. Segundo quais são as outras coisas que eu estou nessa fantasia que eu estou projetando para aquele passado, que dizem a respeito de mim hoje. Né? E por outro lado, então, como eu disse, esses homens, voltando mais uma vez e sendo repetitivo no meu exemplo, mas as pessoas que admiram a vida, aquele assim, nossa, o cara do campo, né? Às vezes nós na metrópole, nossa, que vidinha boa, o cara não está preocupado com a conta para pagar, não está preocupado com o trânsito, não está preocupado com não sei o quê. Agora, eu não saio daqui para ir lá, né? Porque se for esse o meu lugar mais desejado, eu vou seguramente. Agora eu não estou indo porque o que eu estou desejando é simplesmente aquela tranquilidade que é momentânea. Mas logo depois a minha neurose fala assim, nossa, eu preciso ir para o cinema, preciso me atropelar no shopping. Não é? Não é assim? Ou seja, por exemplo, com todo respeito, e tendo vivido em São Paulo por mais de 25 anos, eu acho admirável quando os paulistanos, que todo mundo critica, porque os paulistanos ficam parados no trânsito o tempo inteiro, e aí a resposta que eles dão, assim, ponto máximo do orgulho paulistano é assim, eu preferia ficar horas e horas parado para ir a algum lugar do que chegar rápido a lugar nenhum. Né? É o tabefe, ou seja, que fantasia é essa que faz você justificar se estar preso por 2, 3 horas só porque supostamente você chega a algum lugar? Né? Então, são estas as possibilidades da gente fazer uma reflexão que o homem, na sua condição como homem de objeto, seres desejantes, desejam coisas que mudam de tempo para tempo. Se hoje o nosso desejo está mediado, como já foi dito, ou várias das perguntas sinalizaram na perspectiva que é mediado por aquilo que o dinheiro pode trazer, né, a avareza está em parte dessa lógica. Mas observem, nós não podemos esquecer, o avarento não se entrega a essa satisfação. O avarento é aquele que vai guardar por guardar. Por isso que eu falei, se eu sugeri e cometi um equívoco, de que não é a poupança pura e simplesmente.
Não é a poupança que vai se transformar em alguma coisa que o beneficie ou beneficie os que estão ao seu redor. Mas é aquilo que simplesmente faz com que você se negue a viver. E aí a vida realmente, eu acho que ela é muito, pegando frases do Facebook, ela é muito curta para ser para ser um avaro. Né? Eu acho que é muito curta para você não se entregar ao que você deseja, a buscar o que você deseja. José Alves, passamos para a última pergunta da noite. Pedimos desculpa para todos os outros que não puderam ser atendidos, que são bastantes. Então, passamos para a última pergunta da internet. A Juliane, que nos acompanha de Hannover, da Alemanha, e que já morou nos Estados Unidos, ela quer saber o que você pensa sobre o contraste entre a avareza da Europa calvinista, somada à crise atual, e o consumismo norte-americano. Eu digo como brasileiro, que nós temos uma desconfiança em relação a essa avareza que faz com que a dificuldade da Europa em sair da crise. Agora, eu localizaria de uma outra maneira. Eu não acho que a Europa seja calvinista nessa perspectiva. Eu acho que a dificuldade do europeu nessa retomada da economia tem a ver com outros traumas que não são derivados do discurso religioso. Tem a ver com o trauma, com a experiência de quem passou por período de guerras, tem a ver com o trauma e com a experiência de quem teve que, na marra, experimentar certas circunstâncias que os norte-americanos não passaram. Porque a economia norte-americana, na sua lógica do consumo, também não tem correspondido. Claro que um pouco mais rapidamente, mas não tem correspondido da mesma maneira. Então, eu acho que seria um equívoco atrelar que você tem uma perspectiva que está no discurso religioso de uma matriz calvinista, sendo que a mesma questão está nos puritanos dos Estados Unidos. Né? O que muda, eu acho que são as experiências históricas que esses países, a Europa como um bloco, como um continente, e os Estados Unidos como um país viveram nos últimos tempos. E que muda também, seguramente, porque nós falamos de um lugar do discurso religioso que eu acho que ela é uma... E aí eu volto a um dos pontos iniciais da minha apresentação. Ele está aqui não por uma questão de crença, mas por conta de um valor cultural que nós compartilhamos. Não acho que as pessoas estão correndo às igrejas ou aos valores, ou um fervor místico que está causando um colapso nas economias, porque daí seria o paradoxo, como que isso tudo levou ao colapso do capitalismo. Marx teria pensado isso de uma outra maneira. Então, não vejo, eu trabalho com a perspectiva que lidamos, sim, com uma sociedade muito mais laica, com uma sociedade muito mais desgrudada desse tipo de discurso religioso, mas que as experiências históricas de cada povo, de cada cultura e cada sociedade, como, por exemplo, a brasileira. A sociedade brasileira, e aí, mais uma vez, fazendo eco, eu acho que ela tende a dar suas respostas, dê um pouco de crédito, está o brasileiro consumindo. Né? E é dessa maneira que nós estamos indo. Né? Bom, eu queria, já que foi a última pergunta, eu gostaria... Pois não, se você... Eu gostaria de dizer alguma coisa, concluindo, depois desse debate, dessa palestra, José Alves. Eu gostaria mesmo de agradecer a experiência, para mim foi muito prazerosa essa experiência, essa conversa, e espero poder encontrá-los em outras circunstâncias, e de tudo que eu disse, eu vou continuar repetindo. Não há respostas prontas, a experiência humana é muito mais complexa do que tudo isso, mas uma coisa nós preservamos e nisso todos temos em comum, que é a capacidade de pensar sobre o que nos aflige, o que está ao nosso redor, e a capacidade de pensar é um dos primeiros lugares para poder agir. Obrigado. Obrigado. Bom, agradecemos a presença de todos vocês e lembramos que na sexta-feira que vem nós continuamos o módulo agora no mês de abril. Na outra.